Olá, seja bem-vindo ao Voz Política, um quadro do Burn Podcast. Se você ainda não é inscrito, clique aqui embaixo, inscreva-se e mande para alguém esse podcast que nós estamos falando sobre política. O meu nome é Matheus Garcia e eu sou o apresentador de hoje de forma imparcial. Será 40 minutos, com prazo máximo, sempre com as mesmas perguntas, os mesmos assuntos. Hoje nós estamos com a candidata à vereança de Tietê, a Cristina Bruzzi. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder falar um pouco sobre mim, sobre as minhas ideias, as minhas bandeiras, para que quem esteja assistindo pense, reflita em quem deve votar e a importância do vereador para a cidade, que nós precisamos muito refletir sobre isso. Sobre essa importância, porque não é só o executivo. Os vereadores, eles são fundamentais para um progresso de uma cidade. Sim. Candidata, qual foi a principal motivação que te levou a concorrer? Bom, eu aqui estou até com a camiseta, né? Nós montamos uma associação chamada APCD, porque eu tenho uma criança, tenho uma filha com deficiência, e isso me motivou, me fez olhar diferente para os direitos, para as pessoas com deficiência. E eu também sou educadora, sou professora, hoje eu sou efetiva em Jumirim, e eu comecei a enxergar que a educação inclusiva, infelizmente, ela estava só no papel. Ela não funciona. Então, isso me motivou. Junto com alguns pais, nós montamos essa associação, hoje em Tietê, e só que nós brigamos muito, sempre estamos lutando pelos direitos, pelas pessoas, e vemos que aqui em Tietê falta muita coisa. E mesmo com a luta, não temos, né, o apoio assim, governamental, são apoiadores, colaboradores particulares, e eu achei que faltou voz. Ainda falta voz, a minoria ainda fica sem voz. E nós precisamos dar voz aos que não têm. Eu sempre falo isso, né? Como minha filha, ela não fala, ela tem paralisia cerebral e deficiência visual, ela não fala, então precisa de voz. E é isso. Na política, a política sendo feita na melhor essência, ela dá voz a quem precisa. E esse é o que mais me motiva. Cristina, falando sobre as bandeiras que você carrega, as prioridades do plano de governo também, sobre aquilo que você acredita e defende nessa sua candidatura, quais são as bandeiras que você mais carrega? Então, a princípio, na educação, eu defendo a educação inclusiva, porque assim, como eu falei, hoje a inclusão ela não acontece de fato. Ela é bonita no papel, mas na hora de ser efetivada na escola, ela não acontece. Então, a minha bandeira é que dentro da Secretaria de Educação seja feita uma divisão onde cuide especificamente da educação inclusiva. Então, que tenham pessoas capacitadas que vão até as escolas e passem, vejam as necessidades tanto das ADEs quanto dos professores, o pessoal da coordenação, e façam que isso funcione, né? E também que realmente aconteça a capacitação. Os professores e os ADEs, eles têm muitas dificuldades porque eles não são capacitados, simplesmente jogam ele como se estivessem jogando na fogueira e se vira. Não é assim que funciona. Nossas crianças têm direito a profissionais capacitados e eles têm direito a essa capacitação. E vai fazer toda a diferença não só para as crianças que têm deficiência, mas os que não têm também, porque a qualidade da educação vai melhorar muito. E isso é importantíssimo. Nossos profissionais, os nossos professores, eles ficam angustiados, porque cada vez mais a demanda de pessoas, crianças com deficiência ou transtornos está aumentando e eles estão se vendo sem saber o que fazer. Então, eu acho fundamental nós termos essa divisão, essas pessoas que deem o suporte, porque eles precisam disso. Pode falar. Não, e também na parte da educação, né, como eu falei, no geral, lutar pela valorização do professor. Porque, além dessa capacitação, valorizar, porque tudo começa na educação. A saúde melhora, o desenvolvimento dos trabalhos melhora. Então, valorizar esse professor, seja no salário, seja nos bônus de final de ano que as outras cidades recebem e a nossa não, né? Os nossos profissionais. Eu sou professora e vejo como é difícil, salas sucateadas, materiais ruins,
enfim, nós precisamos rever esses conceitos. Então, dentro da educação também. E na saúde feminina, né? Porque eu faz um pouquinho de tempo que eu passei dos 40 anos e precisamos olhar para essa saúde feminina de uma mulher um pouco mais madura. Hoje nós não temos quem olhe por isso. Para um geriatra, e que no final, quando a mulher chega nessa fase, até o homem também que precisa, né, numa fase mais madura, mas a mulher em específico, que tenha uma qualidade de vida, que tenha profissionais que olhem por isso. Então, eu acho fundamental. E, além de tudo, que o vereador vai fazer junto, né? Porque o vereador, ele não está sozinho com a bandeira, ele está pela cidade, no que for necessário. Certo. Ainda falando sobre educação, nós recebemos algumas perguntas e já vou aproveitar fazer elas junto com o tema educação. A primeira pergunta é o que precisa em Tietê para melhorar a educação. Outra pergunta junto a isso é qual que é o projeto para melhorar em relação aos professores, que também se encaixa na educação. Sim, então, primeiro, valorização do professor. O professor hoje ele é massacrado. Então, vem de cima, feito, né, ideias, e ele sempre tem que cumprir, assim, mas na contrapartida, às vezes não está acontecendo. Então, claro, eles precisam de um salário melhor, eles precisam ter condições de trabalho mais adequadas, material, eles precisam, então, ter essa condição, mas aí fala assim, mas o vereador ele não pode legislar para que dê mais ônus, que tem mais custos para a prefeitura. Não, mas nós podemos conversar, dialogar com o executivo para que valorize esse professor. Porque se a prefeitura quer que cresça a educação, que a população melhore e que essas crianças saiam profissionais, que fiquem na cidade, começa lá de baixo, lá da educação infantil, da educação fundamental. Então, é assim que nós precisamos. Então, como eu falei, capacitação de verdade, não só palestrinha motivacional, olhar pelo salário, pelo bônus, né, pela parte do salário, da parte da alimentação. Então, essas coisas que para os outros parecem, não é nada, mas para o professor faz muita diferença, porque o professor, a gente fala muito, ele trabalha antes para ter no trabalho dele o que trabalhar e ainda vai trabalhar depois o que ele fez no trabalho, então ele está sempre trabalhando. E assim, são vidas, não é uma pessoa por vez, são várias vidas que ele vai transformar. Então, se a gente olha com carinho, todos os países que olham com respeito e dignidade para o professor são países desenvolvidos. Crescem, né? Sempre. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre saúde e bem-estar. Você também falou sobre a saúde feminina. Uhum. Quais são os projetos para a saúde e o bem-estar? Então, hoje, como eu falei, eu até precisei dessa saúde do SUS em algum momento e vi que é negligenciado. Temos boa vontade dos profissionais da saúde, não posso negar, mas só de boa vontade não funciona. Nós precisamos de especialistas, nós precisamos de remédios adequados. Por exemplo, as mulheres e homens, quando eles passam de uma idade, eles precisam de reposição hormonal. E isso é muito caro. Então, os munícipes não podem fazer. E até no bairro onde eu moro lá no Alto do Tietê, era para funcionar uma policlínica, que possivelmente teria esses profissionais. Mas ela está abandonada. Ela começou e ficou abandonada no meio do caminho. E então nós precisamos ou sair, ou a pessoa paga um convênio, sai daqui, ou ela fica à base de coisas paliativas. Então, isso não é dignidade. Nós precisamos disso. A pessoa que trabalhou uma vida inteira precisa ser respeitada nessa parte da vida. Não digo no final, porque nós ainda estamos jovens. Nós precisamos ser respeitados para ainda ter muita vida, mas vida com qualidade. Então, na parte da saúde, acho que falta muito isso, trazer esses profissionais, fazer parceria com Santa Casa, para que nós possamos acabar essa policlínica e fazer com que as pessoas possam, né, usar desse serviço. Perfeito. Sobre o bem-estar, eu falo até
uma praça, por exemplo, pra gente sair comer com a família, um lugar pra gente ter esse lazer. Quais os projetos pro bem-estar em Tietê? Então, hoje, até está rodando um vídeo aí na internet que a cidade está vazia, está fechada, tudo abandonado. Eu costumo brincar com os meus filhos que, infelizmente, também não estão mais em Tietê, tiveram que ir embora para trabalhar, enfim, que rola feno à noite aqui em Tietê, porque não tem o que fazer. E isso faz o quê? Se não tem a oportunidade de trabalho, se não tem o estudo e não tem o que fazer, o jovem vai fazer o quê? Infelizmente vai embora. Então, a proposta é que nós possamos fazer bolsões, onde, como era antigamente, de lazer. Ou fizeram lá na Beira Rio, é um lugar interessante, mas a praça é aquela coisa gostosa, nostálgica que as pessoas ficam. Então, trazer mais atividades na praça, trazer mais bandas locais, trazer mais cultura local, para que nós possamos ter isso, né? Apresentações, não só no final do ano, é bonito, é gostoso no final do ano, mas ter mais isso durante pelo menos uma vez por mês e ajudar esses comerciantes, trazê-los para escutá-los e saber por que eles estão saindo, o que está acontecendo, porque estão falando, né? Venha conhecer Tietê antes que acabe. Então isso é muito triste. Eu vim para cá, nós viemos para cá, minha família, há 28 anos atrás, porque a cidade era linda. Eu me apaixonei pela cidade. E hoje eu vejo tristemente que os jovens não conseguem ver essa Tietê linda que eu vi. Então é isso que eu quero retornar, que as pessoas tenham orgulho de Tietê novamente. Junto com o executivo, né, porque o vereador tem as suas limitações, mas junto com o executivo e com os deputados que nós possamos buscar recursos fora, trazer para Tietê, né, mais qualidade, principalmente um parque ecológico mais, né, revitalizado, as praças bonitas, né? Jumirim, onde eu trabalho, tá linda, tá toda revitalizada. Então, assim, se lá pode, que era um bairro de Tietê, por que que não? Nós podemos também. Então, é isso que eu acredito. Você falou um pouquinho também, que eu acredito que se encaixa muito no nosso próximo assunto, que é sobre economia e cultura local. Para tornar a Tietê mais atrativa mesmo. Quais seriam os projetos para atrair não só a cultura local, mas até investidores na questão de economia? Então, quando eu trabalhei na Câmara Municipal durante alguns anos, e depois na Prefeitura, né, como assessora do prefeito, e na época que nós entramos, Tietê tinha saído do roteiro dos Bandeirantes, que é uma coisa tradicionalista há muito tempo. E nós fomos atrás disso, minha equipe lá da prefeitura fomos atrás disso e conseguimos fazer com que a prefeitura voltasse a participar do roteiro dos Bandeirantes. Só que eles, né, lá em Itu, eles nos passaram que tinha que ter museu sobre o surgimento de Tietê, sobre a história de Tietê, sobre por que tem a ver com os bandeirantes. E essa tradição, essa história não foi contada. Não foi feita. Então, desde que eu saí, não aconteceu mais nada. Isso precisa. Então, começar pela cultura, trazer um local que fale sobre a história. Isso é pedido dentro, né, do roteiro dos Bandeirantes. Então, trazer essa história contada, também, com isso, fazer locais típicos que os artesãos possam trabalhar, não só na praça, mas em locais, por exemplo, como tem na frente da prefeitura, tem uma casa, a Casa do Fuzilo, por que não fazer ali um centro de artesanato e que tenha lugares gostosos para as pessoas tomarem um café, uma coisa que é muito tradicional, muita cara de Tietê. Então, Tietê tem um veio, sim, turístico, que pode ser desenvolvido para as pessoas mais simples no artesanato, desenvolvendo locais gostosos, que aí volta à história do o que ter, o que fazer. Se Tietê for mais turístico, nós podemos abranger várias coisas, para os jovens terem o que fazer, para as pessoas de mais idade gostarem de estar aqui, para as pessoas de fora virem e falar, nossa, que cidade legal. Porque assim, se você for chamar uma pessoa que não seja de Tietê hoje, você vai falar, vem aqui na minha cidade para fazer o quê?
Então, isso que nós temos que trazer, pessoas que queiram vir para cá e, quem sabe, investir cada vez mais, porque tem muita coisa para ser investida aqui em Tietê. Então, nós queremos, assim, estar abertos a conversar e poder desenvolver essa parte. Agora, falando outra vez sobre as perguntas que nós recebemos, de forma geral, qual o maior problema que você vê em Tietê hoje? Zeladoria. Eu acho que é o que mais as pessoas reclamam hoje, é a falta de zeladoria. O que é a zeladoria? Limpeza, tirar mato, recolher lixo no dia certo, conforme está no cronograma, que as podas sejam feitas de forma correta. Isso é zeladoria. Isso nós não vemos. Não é só no meu bairro, nem no seu. Se vocês rodarem a cidade, é geral. Então, isso dá um aspecto ruim para a cidade, dá um aspecto de degradação, de jogada, e afasta as pessoas mesmo. Porque a pessoa quer viver num lugar bonito, quer ter prazer onde mora. Então, eu acho que hoje, claro, como eu falei, eu defendo a educação, eu defendo a inclusão, que falta também, mas hoje o principal é a zeladoria. Ruas muito esburacadas, porque só aquele tapa-buraco ali naquele momento, uma semana depois o buraco já voltou, uma chuva depois. Então nós precisamos muito de zeladoria. Mais uma pergunta, e você que quer fazer pergunta para os candidatos, siga a gente no Instagram, @podcast.burning. A pergunta é, o que falta para Tietê ser uma cidade mais inclusiva? Então, muita coisa. Primeiro, tirar do papel o que é direito das pessoas. A começar dos órgãos públicos que não têm acessibilidade nenhuma. Então, bom, a Câmara tem o elevador, né, que isso daí a gente não pode negar. Mas os outros órgãos, se a pessoa quer ir falar com o prefeito, não tem como. Ou ele desce, né, uma cadeirante, uma pessoa que não tem uma pessoa, né, com um peso maior que não consiga subir. E na parte da cultura também, onde tem a biblioteca, onde subir uma biblioteca tem que subir aquelas escadas. Então, assim, não tem acessibilidade. Essas pessoas são esquecidas, parece que elas não existem. Então, assim, acessibilidade em órgãos públicos, capacitação dos profissionais para que trabalhem nossas crianças, terapias de verdade. As terapias que são ofertadas hoje, é pouco tempo e é muito difícil para conseguir. Então, que tenha um olhar e que olhe pelo Siripem, não apenas como é um lugar que ficam lá aquelas crianças, mas que olhe que lá é um acolhimento e que aquelas crianças bem cuidadas, elas fazem com que os pais fiquem bem também, porque nós precisamos das crianças tratadas e das famílias bem, porque uma família tranquila, uma família organizada, ela trata melhor o seu parente, a sua criança. Então, eu acho que a cidade precisa olhar de fato que a inclusão, hoje, ela está em qualquer família. Ela é necessária para qualquer um. Porque até ontem a gente achava, isso não vai acontecer comigo, mas acontece. É um acidente, uma criança que nasce, é um parente. Então, nós precisamos sim olhar com respeito e efetivar os direitos. Não é difícil, é só querer. Candidata, qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão crucial das eleições? Então, que primeiro, o vereador, ele faz leis, né? E ele fiscaliza o executivo. Então, não se deixem levar por pessoas que ficam prometendo mundos e fundos. Casa popular, emprego, cesta básica, não pode. Isso não existe. Então, nós temos um limite ao ser feito. Então, reflita, porque a política, ela é importante. Eu não gosto de política. Não, gente, a política é importante, que se você não se preocupa, alguém vai se preocupar por você, e aí depois não dá para reclamar. Então, pense, reflita em quem fala a sua língua, em quem vai levar a sua voz lá para o executivo. Porque se nós não mudarmos Tietê hoje, eu não sei o que vai ser. Né? Nós temos que olhar para os nossos jovens, para esses mocinhos aqui que precisam ter um futuro na nossa cidade. Então, é o que eu bato, uma Tietê para todos, sem exclusões.
Certo? Agora nós deixamos um tempo para você fazer as considerações finais, falar o seu número, as suas redes sociais, quem quiser conhecer mais você. Bom, como eu falei, eu sou a Cristina Bruse, meu número é 25500, eu estou no partido PRD, junto com Júnior Regonha e Grigolon, e quem quiser me acompanhar, Cristina Bruse nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. Lá eu falo muito também sobre... Vocês vão conhecer a PCD, nós passamos muito os detalhes. Tem um link também para quem quiser entrar na nossa associação, né? A PCD Tietê. E quem precisar pode entrar em contato com a gente, independente a vereança, a campanha. Quem precisar de um apoio nessa hora, seja que já tem uma criança, ou que está com suspeita, ou que precisa de um apoio moral, entre em contato com a gente, que essa é a nossa proposta, é cuidar do outro, né? Porque se nós cuidamos do outro, a sociedade melhora. Certo. Candidata, muito obrigado pela participação. Obrigado você também que ficou até o final. Se inscreva aqui no canal, clique em inscrever, compartilhar, curta, ativa o sino, que quando ativa o sininho, qualquer vídeo novo, qualquer vídeo lançado ou novidade no canal aparece para você, certo? Muito obrigado mais uma vez, Cristina. Obrigada, Matheus. Obrigada a todos pela essa oportunidade e espero vocês dia 6, né, para que a gente possa mudar a nossa cidade, para que a gente possa ter orgulho novamente. Certo. Muito obrigado e até o próximo Voz Política.